Boa tarde, mulheres. Nós voltamos com o nosso podcast, nosso Fundamental que Mulher, graças a Deus. Confesso que a gente estava morrendo de saudade, né, pastora? Sempre se perguntando, quando que vai ser o próximo? Mas graças a Deus hoje a gente está aqui muito feliz e honrada, né, por mais uma mesa que a gente compartilha com vocês. Ao lado da minha companheira, fiel companheira. Amém. Obrigada, pastora. Muito obrigada pela disposição e pela entrega. Glória a Deus pela sua vida. Dá um oi. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa mesa de amor. Hoje nós estamos aqui para compartilhar o coração de uma convidada muito, mas muito especial. Então fica ligado aí, que hoje vai estar demais. Já aproveita e compartilha esse link aí com o máximo de pessoas para que essa mensagem possa alcançar o máximo de mulheres, o máximo de pessoas, para que essa semente frutifique assim por em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E assim, a nossa convidada, acho que o primeiro item que eu quero destacar é que ela tem um nome muito lindo, tá? Muito lindo. Ela é uma mulher forte, ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher que quando você olha para ela e convive com ela, você entende os dons que ela carrega, o talento que o Senhor confiou a ela, porque ela tem uma doçura incomparável. Quero apresentar a pastora Pamela, pastora da Igreja Batista Éden, presbítera, né? Presbítera. Olha só que linda. Pastora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Amém. Se apresenta para as pessoas. Graça e paz a todos. Boa tarde. Eu sou a pastora Pamela, sou casada, tenho 3 filhos, casada com o pastor Maicon e sou pastora na Igreja Batista Éden e coordenadora do projeto Jardim de Deus, lá no Alfredo de Castro. E é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, muito nervosa, né? Mas eu prometi para Jesus que eu não ia falar mais não. E quando a Pamela me lançou o convite, eu falei, eu tenho um casamento para ir. Ela falou, não. Eu falei, tá, eu vou. Eu falei para Jesus que eu não vou falar mais não. Eu tô aqui para falar um pouquinho da minha história e do que Jesus tem feito na minha vida. Amém, glória a Deus. Pastora, aqui a gente tem um costume de sempre pedir para o convidado se apresentar contando o início da sua caminhada, o seu testemunho, como Jesus tocou. E eu gostaria de que a senhora também começasse a falar como foi o seu início da sua conversão. Eu me converti muito cedo, né? Eu me converti aos 12 anos. Minha mãe sempre criou a gente na igreja, a gente sempre ia, só que aos 12 anos eu tomei essa decisão de aceitar Jesus e seguir essa caminhada. E no começo eu levei muito na brincadeira, uma criança, né? 12 anos. Só que com o tempo Jesus ele foi falando algumas coisas comigo e eu fui entendendo o que Jesus queria, sabe? Mas foi uma etapa muito difícil para mim, que aos 12 anos eu me converti e aos 12 anos eu conheci meu pai, o meu pai de verdade, né? O meu pai biológico. Eu fui criada pelo meu padrasto, um amor de pessoa que supriu todas as nossas necessidades, né? Sempre me tratou como filha. E quando eu conheci meu pai, eu estava no auge da minha rebeldia, porque ele apareceu na minha casa e, assim, oi filha, e eu, né? E eu falava para minha mãe que eu não queria saber dele, ele vai ver essa palavra, né? Hoje eu amo muito meu pai. Nós nos acertamos, né? A gente tinha muito, assim, na realidade ele não era maduro para ser pai na época, minha mãe não achou melhor não ir atrás, né? Deixou ele e quando ele se sentiu maduro para ser pai, ele veio atrás de mim. Eu tinha 12 anos e eu não queria saber dele. Tanto que ele chegou e falou, oi filha. Eu falei, meu pai tá viajando, que era o meu padrasto, né? E foi um momento muito difícil, porque eu tratava Deus como meu pai. Porque na minha cabeça, uma hora ou outra, Deus ia me abandonar e eu ia sofrer, viver sozinha, porque assim, por mais que eu tinha um pai, o meu padrasto, eu tinha aquela curiosidade de saber, nossa, quem era o meu pai? Minha mãe nunca falou mal do meu pai pra mim, muito pelo contrário, ela dizia que ela tinha casado, que não tinha dado certo, mas ela também não tinha muito o que falar, assim, como meu pai, porque ela não sabia como ele era como pai, né? E eu fiquei muito tempo nessa confusão de mente, de que Deus ia fazer comigo a mesma coisa que meu pai fez. E foram anos muito difíceis, porque assim, quando você trata Deus
como seu pai terreno, você começa a rejeitar ele, né? Porque a rejeição que você tem com seu pai, você reflete na paternidade do Senhor, né? E por muitas vezes eu fazia isso. Eu achava que Deus não podia cuidar de mim porque o meu pai não cuidou. Eu achava que Deus não me amava porque, na minha cabeça, o meu pai não me amou porque ele me abandonou quando criança. E era mais sobre mim, né, do que sobre ele. E foi um processo muito longo que eu fui conseguir romper isso totalmente para conseguir falar hoje sem chorar sobre o assunto. Eu acredito que 1 ano e meio, 2 anos, acho que tem isso, né? Que eu tive depressão por falta de perdão, porque eu não perdoava o meu pai, eu achava que era o cúmulo que ele tinha feito comigo. E Jesus, ele me mandou para um lugar onde tem várias crianças que foram abandonadas pelo pai. Então, assim, quando eu cheguei naquele lugar, eu levei um choque, né? Então, dos 12 até os 20 e poucos anos, eu tinha essa mágoa dentro de mim. A minha conversão era carregada com isso, sabe? Eu não rompi em nada. Eu casei aos 17 e por muito tempo eu tratei o meu esposo, o Maico, como pai. Eu queria que ele me desse um amor que o meu pai não me deu. E quando a gente teve o Matheus, meu filhinho mais velho, tem 9 anos hoje, a gente sofreu muito por isso. Porque eu não aceitava ele ser pai do Matheus. Porque se ele ia corrigir, eu não aceitava ele corrigir, porque o meu pai, meu padrasto, ele não... Quem corrigia era minha mãe, né? Então, assim, ele não era de corrigir a gente, se a gente fazia alguma coisa, ele falava pra ela, ó, tá errado isso. Aí ela ia corrigir, porque ele era caminhoneiro, ele não ficava, então ele preferia não fazer pra gente não ficar bravo com ele, né? E aí, quando eu me casei, o problema foi todo pro casamento, né? E eu casei com 17, 2 meses depois eu descobri que eu tava grávida. Falei, meu Deus, e agora? E aí veio outro medo em mim. Falei, cara, eu tô grávida e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. Eu vou ter o Matheus e o Michael vai me abandonar. Porque isso já era uma história recorrente das duas famílias, né? E aí eu tinha esses medos e eu não falava pra ele porque eu nunca fui de me expressar, falar, né? E eu carreguei isso muito tempo, esperando o momento dele ir embora. E um dia, a gente, numa conversa muito séria, ele falou, Pamela, o Matheus, ele é meu sonho. E eu nunca vou abandonar vocês. Eu lembro que eu dei uma risadinha assim, sarcástica, né? Falei pra ele, tá bom, vamos ver. E estamos aí, 13 anos juntos. E o Senhor, ele tem nos surpreendido. E, como eu disse, né, há uns 2 anos, quase 2 anos atrás, eu fui curada totalmente sobre os sentimentos que eu tinha com o meu pai. E o meu casamento mudou 100%, né? Porque depois do Matheus, a gente teve a Valentina e agora o Estevão. E o tempo de cura, o meu tempo de cura foi quando eu engravidei do Estevão. Depois que eu passei pela depressão, eu falei eu pedia para Jesus me curar todos os dias, né? E eu pedia para Deus um sinal. Falei, Senhor, eu quero um sinal de que eu tô curada, de que eu preciso ir para frente, eu não quero mais ficar nesse lugar que eu estou. E eram noites e noites assim, e aí eu resolvi que eu ia operar. Do nada, assim, eu falei, eu vou operar, não vou ter mais filhos. E aí o Maico falou, não, Pamela, vamos esperar porque eu quero um filho da velhice. Ele tem isso, que ele quer queria um filho da velhice, né? Aí eu falei, não, então não tem filho da velhice, é agora. A gente tem um filho agora e quando eu ganhar o neném eu já opero e pronto. E aí o Estevinho veio. O Estevão, eu falei isso no encontro com Deus para algumas meninas e eu torno a repetir, o Estevão, ele é o sinal claro do milagre do Senhor na minha vida. Toda vez que eu olho para o Estevão, eu vejo a cura do Senhor em mim. Que por tantas vezes, ai, já tô chorando, por tantas vezes que eu me lembro das noites que eu passava em claro, lutando contra mim mesma, e o Senhor, ele foi tão misericordioso que ele confiou mais uma vidinha a mim. E
assim eu entendi o amor paterno, sabe? Hoje o meu pai ele ficou doente há um tempo atrás e eu percebi que eu estava curada aí. Quando eu fui para Cuiabá, sem sentir que era uma obrigação minha estar lá, mas porque eu era filha e eu precisava ver o meu pai, porque é o meu pai. E hoje eu tenho mais paciência que meu pai. Eu e meu pai, a gente se parece muito, sabe? Muito. E os dois são muito teimosos, então eu vejo, às vezes eu fico comparando eu hoje e eu antigamente. Meu pai me ligava, eu não atendia. Eu não queria falar com ele, hoje ele liga, a gente fica horas conversando, liga chamada de vídeo, vê as crianças, o Estevão ele não conhece ainda. Mas assim, eu vejo o que Jesus fez na minha vida, porque eu acredito que o lado paterno é algo muito difícil de uma mulher lidar, né? Porque a paternidade, ela constrói uma mulher, né? Se ela é bem resolvida com o pai, ela vai ser uma mulher bem resolvida. E eu era Identidade, né? isso, e eu era uma mulher muito confusa por conta disso. Ao ponto de eu tinha na época que eu me converti, na Igreja Batista Plenitude, né? Eu me converti e eu adotei o pastor de lá como pai. E eu tinha esse histórico. Depois eu mudei de igreja quase 10 anos depois. Quase 10 anos depois eu mudei de igreja e na outra igreja eu vi o pastor como pai por causa da atenção que dava, né? E era a atenção que eu queria. E aí vim para Batista Éden e o pastor Rodolfo virou meu pai. Só que aí eu entendi, como eu fui amadurecendo esse lado da paternidade, a minha relação com o pastor Rodolfo na paternidade foi amadurecendo mais ainda. E aí eu vi como um pai porque quando eu tô errada, ele me confronta. Você entendeu? Ao ponto assim de eu não querer ver ele, eu não falar com ele, mas eu vejo que esse é o papel do pai, né? Não deixar você fazer o que quer e te controlar, te dizer, filha, você tá errada, não é assim que você tem que se portar, não é assim, você tem que rever os seus conceitos, rever o que você tá fazendo. E uma coisa que eu tenho para dizer, se existe alguém que tem um problema com a paternidade, é algo que precisa ser resolvido. Não só por conta da sua identidade como mulher, mas por conta da sua identidade como mãe, da sua identidade como filha de Deus, né? E aos pais, que eles tomem cuidado com as marcas que eles causam nas filhas, né? Porque eu falo isso sempre pro Maico. Eu falo, Maico, a Valentina te chamou, você para tudo e olha para ela. Porque você é a primeira referência de homem que ela tem. E aí, ontem a gente estava sentado em casa, conversando, aí o Mike pegou o violão e começou a tocar uma música para ela, falando, Valentina, você é minha princesa. Gente, o olho dela brilhava tanto, tanto. Aí ele começou a fazer umas brincadeiras com ela, né? Ela fez um show. Aí quando ele falava, você é minha princesa, ela inflava, né? Aí o Jesus, ele foi falando comigo, falou, filha, a paternidade é isso. É você fazer a criança, né, a mulher, ela se sentir a pessoa mais importante do mundo, porque você acha ela importante, né? E hoje eu me sinto assim com Jesus, sabe? Eu não me importo mais com o que as pessoas vão dizer, eu sempre me importei muito porque eu achava que eu tinha que mostrar uma máscara, sabe? Hoje eu não me importo, eu faço o que ele manda, né? E tô bem resolvida nesse lado. Glória a Deus. Que lindo, né? A gente acompanhou, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu processo da paternidade, né? Uhum. De se encontrar nesse lugar de filha, né? Da cura, da sua cura mesmo. Para ficar bem claro, assim, como é esse processo, como alguém que se encontra, talvez, na mesma condição que você já esteve, né, qual o passo que ela, né, qual a direção, como ela entrar nesse lugar de filha, de se tornar filha de Deus, né? Como foi o seu processo? Compartilha com a gente. Eu acredito que o primeiro passo seja reconhecer que existe essa debilidade e
algo que precisa ser curado nessa ferida dentro da gente. E depois, gente, é um processo de só você e Deus. De você, assim, no meu caso, foram noites e noites acordada, eu e Deus, e ao ponto de, sabe quando você tá com uma pessoa e você não quer falar com essa pessoa? Eu ficava assim, eu e Deus. Só que eu sabia que era eu e ele ali, sabe? E muitas vezes, muitas noites foram noites chorando, eu e Deus chorando, ao ponto, eu lembrava das feridas que eu tinha, das mágoas que eu tinha, que às vezes eu olhava assim, hoje eu olhando essas mágoas, eu falo, cara, eu não acredito que eu tinha mágoa por causa disso, sabe? Por causa de um dia, de um aniversário que meu pai não apareceu e não me deu um abraço, um presente. A minha linguagem do amor é presentes, né? Então isso pra mim era terrível. E aí foram noites, cada noite era algo diferente, uma dor, uma coisa que vinha na minha cabeça, que eu ficava lutando contra aquilo, e na realidade eu alimentava aquele sentimento para mim ficar com mais raiva, ao ponto de chegar um dia eu falar, cara, Deus, não tenho de onde tirar raiva mais para alimentar isso aqui. E agora? Aí Jesus ele falou para mim, é agora que eu entro no processo. Porque não é alimentar para ter raiva. É eu mexer em você, lavar essa ferida e curar para que ela cicatrize e não tenha mais nada ali. Seja apenas uma cicatriz. E é um processo muito difícil. Muito difícil mesmo E no meu caso eu não queria ver pessoas, porque para mim todo mundo ia me machucar e eu já estava lidando com aquelas feridas ali dentro. E como eu disse no começo, o problema não era ninguém, o problema era eu, porque eu alimentei muita coisa pequena por muito tempo. E isso para mim se tornou coisas enormes, ao ponto de eu não querer mais nem viver, sabe? Ao ponto de eu achar que eu não merecia viver e que era mais fácil morrer. Então, assim, eu falo para as meninas que eu conheço, falo, gente, eu comecei a valorizar a vida de uns anos para cá, quando eu vi que o quanto Jesus me ama e tantas coisas que ele me livrou, né? Porque, assim, não sei se eu posso falar sobre isso, mas o processo de cura é um processo que às vezes é vagaroso, né? Você passa um degrau e você fala, cara, consegui isso aqui. Mas talvez amanhã você tenha que mexer mais um pouquinho naquele degrau que você passou até tudo cicatrizar, né? Então, foi assim, foi 1 ano e pouco, 2 anos de momentos muito difíceis, mas entre eu e Deus, sabe? Mas o primeiro passo que eu acredito é isso, é você reconhecer que você precisa e você deixar Jesus fazer, né? Porque às vezes a gente reconhece, fala, cara, eu tenho essa debilidade, mas eu não quero que Jesus mexa. Eu quero continuar assim, eu quero continuar alimentando isso aqui. Mas se você disser, eu tenho essa debilidade, Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude, aí é diferente, é doloroso, mas é gratificante quando o processo acaba, né? É algo que você fala, cara, como eu pude viver sem esse processo? Como eu pude adiar esse processo na minha vida, né? E pra mim foi assim. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o acompanhamento que você teve durante esse, né? Porque logo após a depressão, sim, teve um acompanhamento também psicológico. Por quê? Porque a gente precisa desmistificar, sim, isso, porque no meio evangélico tem muitos tabus, né? As pessoas acham assim, que às vezes a depressão, né? É algo só espiritual. É porque a pessoa não... É falta de Deus, né? E na verdade a gente sabe que são coisas mal resolvidas, né? Que o evangelho é poderoso, mas só que uma ajuda profissional, ela te encaminha para... É o essencial. Pro passo certo, né? Para ir dando um passo de cada vez, né? Quando eu percebi que tinha algo errado em mim, eu
escondi por muito tempo. Eu já sabia que havia algo errado em mim, mas eu não queria falar. Por quê? Porque no momento eu estava como pastora no bairro Alfredo Castro, e a gente estava à frente do projeto Jardim de Deus. Eu falei, cara, como uma pastora tem depressão? Porque a minha vida inteira eu ouvi que depressão era um demônio que estava em você, né? E aí você ficava deprimida. Falei, e agora? Como uma pastora tem um demônio? E eu fiquei muito tempo com isso. Na minha cabeça, eu não contei nem pro meu esposo. Ele via que tinha algo diferente, eu falava que não era nada. Não, eu tô nervosa hoje. Mas aí, porque na minha cabeça, ele acreditava igual a mim. Que eu ia falar pra ele que tinha alguma coisa errada, que eu precisava de ajuda e que ele ia falar que isso era do diabo. E graças a Deus o Senhor, ele deu muita sabedoria pro Maicon lidar nesse tempo, né? E aí, quando eu falei pra ele, falei, Maicon, tem alguma coisa errada comigo. Ele falou com o pastor Rodolfo, vamos procurar ajuda de psicólogo, porque é onde precisa agir, né? E a gente conheceu uma pessoa maravilhosa, a Ju, né? A minha psicóloga. De vez em quando a gente ainda dá uma conversadinha. E eu acredito, assim, que a Ju, ela foi essencial na minha vida. Sabe, o psicólogo é você e Deus, mas tinha dias que a gente entrava na sala, ela falava, Pã, vamos conversar? Eu não quero conversar, eu quero ficar quieta, eu tô aqui porque eu tô obrigada a estar aqui. E aí a gente ali, com o jeito dela, sabe, tinha algumas atividades para fazer, a maioria das atividades que ela passava eu não fazia no começo. E aí ela pegou e o profissional, ele tem o jeito de agir, né? E aí ela pegou e com o jeitinho dela, ela foi indo. E assim, eu já falei isso pro Mike, eu falo pras meninas lá, que às vezes a gente tem a oportunidade de ter psicólogo num projeto e ninguém dá bola, porque acha que psicólogo é coisa de doido, né? A hora que você fala psicólogo, fala, não tô doida. E, gente, é algo maravilhoso. Maravilhoso você poder... Porque assim, às vezes eu falava coisas pra ela, tudo embolada. Eu falava, Ju, eu tô assim, 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 e aí na minha cabeça não tinha sentido algum o que eu tava falando. E aí ela ia conversando comigo, eu ia vendo... Na maioria das vezes eu saía de lá vendo que a errada era eu, né? Mas assim, até saindo de lá como errada, eu saía feliz, sabe? Porque eu tinha falado, mesmo sem querer falar, eu falei. E cada consulta minha era uma vez na semana, era um peso que saía das minhas costas e algo que eu saía de lá entendendo. Então, assim, a ajuda profissional é maravilhosa. Infelizmente, eu não fiquei só no psicólogo, né? Eu passei por um psiquiatra também. Eu tive que usar alguns remédios. Graças a Deus foi pouco tempo, né? Mas, assim, vai da sua situação. Eu acredito que se eu tivesse pedido ajuda antes, eu não teria necessidade de ter tomado remédio. Não que seja errado tomar remédio, mas cada um vai analisar a sua situação, né? Mas eu já estava num ponto, assim, de que eu precisava parar, né? E quando eu comecei a tomar remédio, eu falei, pronto, agora eu vou ficar dependente desse remédio e acabou, gente. Graças a Deus, assim, toda vez que eu ia na psiquiatra, eu falava pra ela, não quero remédio que me dope. Eu não quero ficar dopada. Porque eu ficava com medo, sabe? De como eu ia fazer com os meus filhos, de como eu ia fazer com a minha casa. Porque a casa, ela funciona por causa da mulher, né? E aí eu ficava nessas preocupações, nessas paranoias, assim. O Mike falava, Pamela, eu vou cuidar de tudo. Agora é o momento de você cuidar de você. Se é pra você tomar um remédio pra você dormir, toma, porque eu não dormia. Eu passava, assim, noites e noites, acordar no outro dia, assim, de manhã, eu ficava morrendo de sono, mas eu não conseguia deitar e dormir, porque na minha cabeça eu não podia parar. Eu achava que eu era uma máquina, um robô. Então, assim, era o tempo todo querendo fazer, sabe? Porque, na realidade, eu sempre escondi os meus sentimentos no fazer. E quando a Ju falou pra mim, Pamela, você precisa desacelerar. Gente, eu acho que esse foi o processo mais difícil, além do perdão, foi o desacelerar. Porque a pessoa que é acostumada a fazer, para ela parar de fazer, meu Deus, aí a gente parou o projeto, eu não podia fazer nada no projeto, né? E aquilo ali para mim foi, meu Deus, meu pastor tá me castigando, só pode, eu não posso. Como que eu vou ficar aqui sem fazer nada? Tinha dia que eu não conseguia ir para lá. Aí eu ficava na minha casa, eu limpava a casa 3, 4 vezes no dia, para mim fazer algo, sabe?
E eu descobri que eu me sentia importante fazendo as coisas. E na realidade não é isso, né? Você não é importante porque você faz. Você é importante porque você existe, né? E aí a Ju, ela me ajudou a entender todas essas coisas. E depois disso aí eu entendi que psicólogo não é para doido, né? Psicólogo, ela, na realidade, qualquer pessoa que trabalhe com pessoas e tenha a oportunidade de ter uma consulta uma vez na semana aí para conversar, é maravilhoso. Às vezes, eu vejo a Júlia, ela tá ajudando as meninas na Thalita agora. Aí eu falo, gente, estão roubando minha psicóloga. Volta pra cá. Mas, assim, pra mim foi difícil começar, mas no dia da alta foi triste. Eu fiz acho que uns 3, 4 meses de acompanhamento com a psicóloga e 2 meses com a psiquiatra. E aí depois eu descobri que estava grávida, aí veio toda a preocupação depois do puerpério, né? Mas graças a Deus, quando eu falei pro Mike, Jesus me curou, eu senti essa cura. Ele ficou preocupado, eu falei, eu não vou tomar mais remédio, mas assim, gente, pelo amor de Jesus, é algo que Deus falou comigo, né? Eu não vou tomar mais os remédios, porque eu sei que Deus me curou. E como eu disse que eu tinha pedido um sinal, o Estevinho, ele foi esse sinal. Quando eu engravidei, eu sabia que era menino, eu até estraguei o chá revelação. Porque eu sabia, na realidade, todas as minhas gestações eu sabia o que era, né? Eu sabia que era menina, eu falei pra minha amiga, eu falei, não vai dar certo fazer, porque eu sei o que é. A gente marcou, eu deixei elas marcar e tudo. Só que não deu, não aguentei. Então, assim, o profissional é muito importante, muito importante. Mas, assim, eu acredito que é mais importante que o profissional seja você ter Jesus, né? Você, na realidade, é algo que você... Porque se a gente olhar assim, é 2 sentidos muito diferentes, né? Porque às vezes eu conversava com a Ju e falei, Ju, eu não aceito isso aqui, porque isso aqui, pra mim, no que eu acredito, não bate as coisas que eu acredito com o lado do psicólogo. E aí ela ficava, pã, mas vamos ver por esse lado aqui, e ela era cristã, né? Então, assim, ajudou muito mais. E ela, vamos ver por esse lado aqui, se a gente associar assim, você não acha que dá certo? Eu ficava, gente, como... Eu não pensei nisso antes. Então, o profissional é de extrema importância, né? E até mesmo para quebrar esses tabus, né? De que eu falei pra Pamela um dia, eu falei, gente, eu acho um absurdo a pessoa olhar e falar que... Ou chegar numa pessoa e sai espírito da depressão. Ai, eu quero morrer com isso. Eu falo, não, gente, porque assim... E na realidade eu era assim. Sabe, quando eu olho e falo, cara, onde eu estava com a cabeça? E depois que eu passei por isso, eu fui entender que é coisas totalmente diferentes, sabe? Que realmente qualquer um está propício a isso, se ele não cuidar do seu psicológico, se ele querer abraçar o mundo sozinho, né, como eu fazia. Eu acordava às 6 da manhã e ia dormir antes de eu começar de eu entender o que estava acontecendo comigo, né, sobre a depressão. Eu acordava às 6 da manhã e eu ia dormir 10, 11, meia-noite. E, assim, era ininterrupto, né? Eu era assim o tempo todo. A minha casa vivia cheia de gente, então, assim, eu não tinha tempo para as minhas crianças. Eu cuidava, só que com todo mundo ali. Meus filhos não sabiam o que era ter uma casa vazia, sabe? Só a gente. E eu não sabia me portar com os meus filhos quando tava só a gente. Parecia que, tipo, não tinha É como que se ela fazer. vivesse no automático, Isso, né? Isso. A Pamela, a gente conhece ela já tem um tempo. E ela sempre foi um pé de boi para trabalhar, né? Então, ela é uma colérica, né? E como todo colérico, é muito objetiva, né? Muito focada, muito centrada naquilo que ela precisa executar. Só que nós começamos a perceber isso, que a Pamela ela estava se escondendo atrás da força dela de trabalho, atrás do fazer, né? E isso estava adoecendo ela também, porque quando a gente se esconde atrás do nosso trabalho, a gente não olha pra gente. A gente não olha para dentro da gente, do sentimento, aquilo que tá gritando em mim. Só que chegou um ponto que daí não dava mais, né? Então aí nós sentamos, paramos ela
E aí nós fizemos que foi isso tudo que ela contou, né? Nós fizemos uma força-tarefa lá, as mulheres se dividiram para a gente conseguir suprir ela no projeto, para o projeto não parar, né? Para ela focar nela, na casa dela, né? Nos filhos e nesse processo de cura que Deus queria, né? Tratar com ela, né? Então foi um momento assim de aprendizado para todos nós também, né? Porque nós passamos juntos mas eu vejo assim a graça de Deus, né? E como que Deus trabalha, né? Nos pequenos detalhes, nas pessoas, na psicóloga, né? No psiquiatra, na forma como tudo aconteceu. E até foi rápido, né, Pamela? Para a glória de Deus, foi um processo até rápido. Acredito assim que quando a gente aceita, né? Sim. O processo aceita ser mexido, ser trabalhado por Deus, é um processo rápido. Rápido por tempo, assim, né? Mas rápido depois que a gente passa por ele e olha pra isso, trás. exatamente. Mas durante o processo... Parece que é algo que nunca vai acabar, que é longo, mas foi um processo necessário. Hoje eu olho assim e eu vejo que foi algo necessário para mim. Hoje eu consigo me conhecer. Eu não sabia os meus limites, hoje eu sei os meus limites. Eu sei que se eu exagerar demais em algo, eu sei que eu não vou conseguir, que vai dar alguma coisa ali. Esses tempos atrás eu tive... E o meu corpo, ele não aguenta mais isso. Ele não aguenta mais isso. Eu tive um problema, algo simples, a gente olhando assim. Eu reprovei na autoescola. E aquilo ali mexeu demais com a minha emoção, sabe? Aí à noite eu tive uma conversa muito difícil com o pastor Rodolfo. E eu tava errada na conversa, né? Mas eu não queria aceitar que eu tava errada. Quando foi meia-noite, eu tava deitada, eu levantei, eu senti que tinha algo errado comigo. Quando eu fui olhar no espelho, eu tava toda inchada. Meu rosto tava inchado, meu corpo tava todo empolado, eu tive que ir pra UPA tomar um antialérgico. Então, assim, o meu corpo, ele já... Eu fiz isso com ele, sabe? Eu levei ele ao limite, que hoje ele não aguenta muito. Que quando eu vejo que vai exigir muito das minhas emoções, eu já... Não, calma aí, vamos devagar, porque eu sei que vai dar ruim aqui. E às vezes eu e o Maico, a gente tem conversas difíceis pra ter. E eu falo pra ele, Maico, vamos no meu limite? A gente não conseguiu aqui, vamos esperar amanhã, a gente conversa de novo. Se amanhã não tiver legal para conversar, a gente conversa, a gente resolve. Mas com o nosso tempo, sabe? Hoje eu entendo o meu corpo, eu sei o que eu consigo, o que eu não consigo fazer. Quando eu sei que vai ser demais para mim, eu consigo falar não, porque eu não falava não. Tudo eu aceitava. E hoje eu consigo falar, você pode fazer isso? Cara, eu não consigo. Hoje eu não consigo. Pode ser de outro jeito, eu posso ver se eu consigo alguém para te ajudar, mas hoje eu não consigo. Hoje eu consigo dizer isso, sabe? Mas não, hoje eu não posso. Glória a Deus, isso é sabedoria de Deus mesmo, né? Porque é isso que o Evangelho vem trazer para dentro de nós, né? O equilíbrio. Né? A gente aprender a se equilibrar em todas as áreas. Emocional, espiritual, né? Físico, mental, né? Então, tudo tem que andar em equilíbrio, né? Nossa casa. O meu caso é assim, eu não falava, eu tenho uma sobrinha muito querida, né? A Cecília. E eu não conseguia falar não, então eu peguei a Cecília para criar. A Cecília, ela morou muito tempo com a gente, que a mãe dela trabalhava. E assim, e muitas vezes eu não queria cuidar. Eu já falei isso pra Marceline, já falei pro Mike, eu não queria cuidar. Mas eu ficava, porque eu não conseguia falar não. E eu via a necessidade da pessoa, por mais... E hoje eu sei que a pessoa precisa, mas se eu não dou conta de fazer... Porque muitas vezes eu brigava com a Cecília sem necessidade. Por quê? Porque eu não queria estar com ela, mas eu não sabia falar não. Você entendeu? E aí aquilo ali virava uma loucura na minha cabeça. Uma loucura. Hoje eu tenho 3 sobrinhos, né? A Cecília, o Emanuel e a Maitezinha, pequena. E eu sei que são meus sobrinhos. Eu sei que as minhas irmãs às vezes precisam da minha ajuda, minha cunhada. Como elas me ajudam. Mas se eu tô no meu limite, eu não pego. A minha irmã, ela fala, o Emanuel quer ir pra aí. Fala, hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo, porque se for pra mim pegar o filho de alguém, pra mim maltratar, ou pra mim não criar cuidado como eu queira que cuide dos meus, eu não vou pegar. Então, assim, eu não tinha isso. Eu pegava, ficava por aqui de coisa pra fazer, mas eu não falava não, sabe? Eu sempre queria fazer. E hoje eu olho assim e vejo que
Jesus, ele me transformou mesmo. Mesmo. O Michael, ele fala, amor, vamos fazer isso hoje com as crianças, vamos pegar todos os sobrinhos. Fala, ai, eu não dou conta de pegar todos os sobrinhos. Eu não dou conta. Um de cada vez eu dou conta, agora todo mundo não. Você não precisa de tanto ânimo, né? Não precisa de tanto. Uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração, e começou, assim, eu já tinha esse entendimento, mas começou a ficar um pouco mais aguçado e mais aprofundado depois que o pastor Rodolfo ele começou a falar sobre as injustiças, né? E principalmente a perguntar quem quer ser injustiçado, né? Eu levantei mão 2 vezes, nunca mais. E assim, a gente tem que pensar que determinadas coisas que a gente passa na nossa vida, por mais difícil que seja, tem o sim de Deus. E Jó é o exemplo perfeito disso. Jó e Jesus, né? Um dos principais. E o que eu entendo, Pamela, de Pamela pra Pamela. Eu também já tive depressão. Eu também tive ansiedade e compulsão alimentar. As 3 coisas juntas. Inclusive, minha psicóloga que tá assistindo, um beijo, Érica. Deixa um comentário aí, falando eu cuidei dela. A Érica já veio aqui, a gente conversou bastante. E hoje eu entendo que o que eu passei lá atrás valeu a pena. Porque Deus ele me permitiu ver quais eram as nossas fraquezas, as nossas feridas, e o processo de cura é tocar cada uma delas. E nesse processo de tocar cada uma delas, por mais doloroso que seja, a gente sempre vê a grandiosidade de Deus. É verdade. Né? É aquela luz lá no fim do túnel que a gente olha assim e vê o arzinho de esperança. E a gente sabe lidar, depois que a gente passa por isso, a gente sabe lidar com os sentimentos das pessoas, né, Paulo? Porque às vezes a gente olha a pessoa assim e fala, isso é frescura. Ela tá assim hoje, é coisa... Momento, é coisa mal resolvida. É ela... Mas assim, hoje quando eu vejo uma pessoa diferente, meu alerta já liga, sabe? Tipo assim, cara, essa pessoa precisa conversar, essa pessoa precisa falar. De ajuda. Porque se ela não falar, a coisa vai piorar. Porque eu sempre fui uma criança que as coisas que aconteciam em casa eram em casa, a gente não podia levar pra fora. E isso me prejudicou na fala, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar com a pastora. Porque pra mim, eu não podia falar. Você entendeu? E a gente fez o curso 9, eu comecei um processo de cura aí. Hoje eu consigo expressar mais os meus sentimentos. Se eu não gostei de algo, eu consigo falar. Se tá acontecendo alguma coisa comigo que eu vejo que tá me prejudicando, eu consigo falar. Mas se me elevar o meu nível dos meus sentimentos, eu fico perdida e eu começo a gritar. Porque é um escape de defesa o grito, né? E aí, porque eu começo a gritar e a pessoa vai ficar com raiva do grito e não vai querer conversar mais e acabou ali. Menos com o pastor Rodolfo, isso não funciona, gente. Se grita, ele fala que não tem medo de você. Mas assim, eu percebi isso em mim. Eu era muito insensível, sabe? Nada, assim, tirando criança. Criança sempre me quebrantou, né? Mas as pessoas, os adultos, eu achava que ela tinha que sofrer mesmo. Todo mundo sofre, é normal, vai sofrer, vai passar, isso passa. E depois que eu passei por esse processo da depressão, eu vi que os sentimentos dos adultos, às vezes, é muito mais profundo do que a gente pensa, né? Porque naquele adulto mal-humorado, naquele adulto que não gosta de conversar, naquele adulto triste, teve uma infância que veio ali mal resolvida, né? E eu me vejo mais sensível a isso hoje. Hoje eu consigo escutar as pessoas. Eu não gostava de escutar as pessoas. Era assim, para mim a pessoa estava chorando a vida dela ali para mim. Hoje eu consigo ouvir a pessoa chorando a vida dela, porque assim eu vejo que eu e o Maica, a gente está num processo de ser pastor também, e o Senhor, ele tem mostrado muitas coisas assim pra gente, que às vezes o que a pessoa precisa é falar e ser ouvida, né? E ser ouvida. E uma dificuldade que eu tinha muito grande era de ouvir, e às vezes a pessoa, ela é minha amiga, e aí como eu vou falar a verdade pra essa pessoa que é minha amiga? E eu tinha uma dificuldade muito grande com isso, muito grande, porque na minha cabeça eu vou falar a verdade e ela não vai concordar com essa verdade e ela não vai ser mais minha amiga. Até um dia que eu falei para a primeira pessoa, e aí eu vi que aquilo ali para mim foi
melhor do que eu só ouvir ela e concordar que ela estava certa. E eu tenho lutado com isso, sabe? Em dizer a verdade da palavra, do que a palavra diz, a certeza do que a palavra do Senhor diz sobre todos os determinados assuntos, né? E muitas vezes não é o que a pessoa quer ouvir, mas é o que ela precisa ouvir, né? E o Michael, ele fala uma frase pra mim que é verdade: é melhor você se sair bem com Jesus e dizer o que ele mandou você dizer do que você se sair bem com a pessoa e sair dali sabendo que você não fez o que Jesus tinha mandado você fazer, né? E eu tenho lutado com isso, em ser mais sensível. Hoje eu vejo, eu falo, nossa, que parece até um mel de tão sensível que é, né? Mas eu olho a transformação que Jesus fez na minha vida e é inacreditável. É inacreditável. Hoje a gente olha para o projeto com as crianças e uma coisa que eu fui lá uma vez na célula e fora os vídeos, uma coisa que a gente consegue enxergar muito bem é o zelo e o cuidado que vocês têm por cada um que participa do projeto no cuidar. É aquela coisa que você olha e se pergunta de onde que vem, né? De onde que vem esse cuidado, esse zelo? Porque dar o seu tempo ao próximo, hoje em dia, não é uma coisa muito fácil. E eu queria te perguntar se, com certeza, todo esse seu testemunho, todo esse seu trabalhar com Deus, como que hoje a Pamela, tendo toda essa bagagem, lida com alguma família, alguma criança, alguma mulher que tenha passado pelas mesmas coisas que você passou? Pamela, ontem eu tava pensando, porque assim, às vezes a gente fica ali convivendo ali, eu falo isso pro Mike sempre, que como a gente convive muito ali, às vezes a gente é acostumado com os milagres que acontecem ali, porque a gente vê todo dia algo acontecer e pra gente é normal. E ontem eu tava pensando no projeto desde o começo e eu me lembrei de algo, eu não gostava do projeto, do começo, na realidade, quando a gente teve o primeiro contato com o bairro Alfredo Castro, porque eu fui criada, a minha família ela não é rica, mas assim, tudo que eu queria minha mãe me dava. Trabalhava, meu pai trabalhava de caminhoneiro, né? E ela sempre em casa, mas assim, ela se esforçava o máximo, se precisasse fazer uma faxina em algum lugar, ela ia fazer para dar o que a gente queria. Às vezes a gente eu pedia uma roupa, algo diferente para ela, e ela falava para mim não. Só que aí no outro dia ela chegava com o que eu pedi, ou ela falava, vamos ver o que a gente faz. E eu sempre foi assim. E aí eu sempre falei que eu ia morar no centro, né? E eu tô contando essa história para chegar sobre as famílias de lá. Eu sempre falei que eu ia morar no centro e eu idealizava a minha vida totalmente diferente. E morou, né, Pam? Eu morei, só que quando o Michael começou a ter o contato com o Alfredo Castro, eu falei, cara, eu não quero isso. Lá não tinha nem asfalto ainda, né? Então, assim, era poeira, meu Deus. E aí eu ficava, eu não quero isso. Aí eu sempre inventava uma desculpa para não ir. Que na época a gente ia num sábado e aí tinha o berçário. Então eu abri o berçário até às 10. Porque tinha uma criança queria ficar até às 10, eu aceitei essa criança. Aí eu não ia. Só que aí umas vezes a mãe começou a pegar mais cedo. Aí o Mike falava, pega um Uber e vem pra você ver. Aí eu comecei a ir e eu ficava olhando aquilo e falando, caramba, não é isso aqui que eu quero. E aí o Mike já começou a sonhar, que o Mike ele sonha muito, né? E ele já começou a sonhar em ter um projeto, um berçário de graça lá no bairro, não sei o que. Eu fiquei olhando aquilo, fiquei, vou morar, né, amor? Vou morar. Mas assim, nunca foi o que eu queria. E aí teve algumas vezes que o Mike tava sozinho pra fazer as coisas e ele não conseguia, e ele precisava de ajuda, aí eu ia ajudar ele. Ele arrumou uma funcionária para ficar no meu lugar no projeto. E aí eu não tinha pra onde escapar. Foi tipo o podcast, não tinha pra onde fugir, né? Aí eu ia. E aí comecei a ver umas crianças. E eu sempre fui muito fresca. Tipo, eu não dividia copo com ninguém. Eu não dividia o garfo. Como é que comia, eu não comia no mesmo garfo que ele. E eu mudei muito. Hoje eu não consigo dividir copo ainda com algumas pessoas, mas eu já divido com mais pessoas do que eu não dividia com ninguém, né? Hoje eu consigo dividir com algumas pessoas. E aí, eu chegava lá, vinha uma criança correndo e me oferecia um suco que ela tava bebendo.
Aí eu pegava o suco, dava uma disfarçada, bebe, tia, bebe. Aí eu tinha que beber. E eu falei, gente, o que Jesus tá fazendo comigo? E aí eu comecei a ir várias vezes. Só que aí eu já não sentia mais aquela vontade de não ir. Quando eu não dava pra mim, eu ficava com raiva. Aí eu falava, cara, tem alguma coisa errada, porque eu não gostava de ir, agora eu tô gostando. E eu comecei a me apaixonar por aquelas crianças e pelas famílias. Só que aí eu me apaixonei do jeito errado, porque eu queria pegar pra mim. Então, se a criança sofria, por exemplo, tinha um caso lá de uma criança que ela sofria maus tratos em casa. E aquilo, pra mim, era um absurdo. Então, assim, eu já ficava maquinando na minha cabeça tudo que poderia ser feito para aquela criança ser tirada dos pais, para parar de sofrer. E aí, eu falava pro Mike, o Mike falou, Pamela, não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é denunciar ou acompanhar de perto, mas aí a família não dava abertura. Então, assim, no começo foi muito difícil. Hoje a gente tem, e até porque o pessoal lá não conhecia a gente, né? Hoje a gente tem mais abertura lá no bairro, ao ponto da gente nem precisar ir atrás do problema, porque o problema ele vem na gente. Mas, assim, hoje eu consigo, com tudo que eu vivi, eu consigo lidar melhor com a situação. Eu, antes desse processo que eu passei, eu não sabia lidar. Eu era muito no extremo, sabe? De agir sem pensar, de agir pelas minhas forças. Hoje eu consigo parar e mesmo eu sei que tem uma criança, tem algo muito difícil para ser resolvido naquela família, mas eu consigo parar e orar e ver o que Jesus quer que eu faça. Entendeu? E o mais difícil para mim é Jesus falar para mim que tem que esperar. Filha, calma. Aí, isso para mim é muito doloroso, porque eu ainda tenho assim, de querer fazer, entendeu? De querer resolver. Mas hoje eu consigo segurar, mesmo querendo resolver. Às vezes eu dou umas bolas fora, porque eu quero entrar no meio do caminho e resolver. Ainda mais se a criança passa por algo que eu já passei. Aí é muito difícil. Muito difícil. Pamela, compartilha com a gente aqui a história dos 4 irmãos lá. Seis. Seis Irmãos. 6 irmãos. A gente acompanhava uma família que essa família, a mãe da menina, ela é muito querida pra nós, né? A gente cuidou deles um tempo e a mãe era casada e o padrasto batia na mãe, né? O padrasto das crianças batia na mãe e nas crianças. E foi ficando uma situação muito difícil de acompanhar. E a gente sabia, e assim, eu e o Maico, a gente sabia de toda a situação e a gente ia empurrando com a barriga, relevando. Aí, quando dava proteger as crianças, a gente foi sempre fazendo assim. Só que aí, uma vez o pastor Rodolfo falou pra gente que a gente precisava, quando a gente vê que é algo, porque assim, é um crime o que estava acontecendo, né? A gente precisava tomar as medidas cabíveis, porque assim, se a gente não denunciasse, a gente estava sendo conivente com aquilo, né? E aí eu falei pro Marco, falei, e agora? Porque a gente fala assim de denunciar, mas eles iam saber quem foi, né? E aí eu e o Maico, eu falei, Maico, eu tive uma ideia. Vamos chamar ela, porque assim, ela sempre oferecia as crianças para adoção. Quer pegar para você? Quer... E aí eu falei pro Maico, vamos chamar ela e a gente fala pra ela que a gente vai cuidar dos 6 filhos dela. A minha mãe, ela ficou louca. Louca, porque eu já tinha 2, né? Ela ficou louca. E aí eu falei assim, mas, gente, é o único jeito que a gente tem pra não acionar polícia, conselho tutelar, tudo isso. E ela ia ter um contato com os filhos, né? Só que aí a gente chamou e ela aceitou. Só que depois ela não quis. E aí eu falei, o Mike falou, amor, o único jeito é chamar o conselho, a gente vai ter que chamar. Gente, aquilo ali pra mim foi a coisa mais difícil do mundo. Porque a gente chamou o conselho, a conselheira ela veio, conversou com a gente expôs toda a situação. Eles já vinham, as crianças já tinham ido pra lá 3 vezes, se eu não me engano, pra Casa Abrigo, e devolvido. E eles vinham acompanhando a família. Só que quando a conselheira vinha, a casa tava de um jeito.
e depois o restante do tempo, como tinha, tipo, era de 3 em 3 meses, então sabia que de 3 em 3 meses a conselheira está lá. E depois disso era aquela loucura, todo mundo sabia do jeito que eram aquelas crianças. Tinha dias que 10 horas da noite as crianças estavam sozinhas na rua procurando a mãe. Então, assim, ficou algo muito insustentável, sabe? E o único jeito de resolver era esse. A gente chamou a conselheira, ela conversou com a gente, falou que não ia pegar as crianças na hora e tal. Foi tudo. Passou uma semana, a gente assustou, tá? O carro do conselho, polícia, tudo lá. Aí os menininhos saíram correndo de casa, que era na rua do projeto, saíram correndo de casa, foram pro projeto. E aí o Mike escondeu os dois lá dentro. Aí eu falei, Mike, mas por que você escondeu? Porque assim, a gente chamou pra resolver. Ele, não, Pamela, é pra eles não ficarem assustados, porque eles estavam muito assustados, os dois menores, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí o carro do conselho para na frente do projeto pra pegar os outros dois, porque os vizinhos falaram que eles estavam lá. Aí a gente chamou eles, conversou, levou eles. E aí o que partiu o meu coração naquele momento ali foi eles tudo trancado dentro do carro, porque eles estavam bem violentos, né, tentando fugir. E a menininha batia na porta assim, pastora, pelo amor de Deus, me salva. E eu olhei assim, aquilo ali, eu não sabia o que falar, sabe? Eu fiquei em choque olhando, e aí eu comecei a me acusar. Eu falei, cara, eu que fiz isso. Eu que tô fazendo essas crianças ficar assim. E depois que eu parei para pensar, eu abaixei o volume da acusação dentro de mim, né? E falei, cara, o que eu fiz foi o certo, porque agora essas crianças, elas têm um destino. Elas vão ser cuidadas por psicólogos, elas vão ser cuidadas por médicos e elas vão ter alimentação na hora certa, elas vão pra escola, elas vão... Tudo certo, né? Teve um episódio que a pastora e o Mike teve que levar dessas crianças pro postinho, né? O menino tava queimando, ardendo em febre, molinho, assim. Eles teve que pegar e ir rápido pro posto de saúde, porque o menino já tava doente, e a mãe saiu e ele ficou em casa. Lá no bairro Alfredo de Castro é uma realidade muito recorrente isso, né? Que, por exemplo, essa mãe, ela é muito nova ainda, né? 20 e poucos ela anos. tinha 23, 23, né? 23 anos e já tinha 6 filhos. E desses 6 filhos, não era tudo do mesmo pai. E aí, o que acontece? Ela também, muito nova, imatura, né? Acaba que deixava as crianças, né? Então, às vezes, a única refeição que essas crianças tinham era no projeto. Então, assim, você via que as crianças estavam sem tomar banho, que as crianças estavam, né? Era muito, assim, muito ela não estava, de fato, cuidando, né? Mas, assim, e aí foi uma outra... Por isso que a gente entende que o projeto, ele tem um limite, né? Mas, e por isso a igreja, daí ela entra como a resposta para a comunidade, né? O Alfredo de Castro, porque o evangelho, ele é a resposta, né? Jesus, ele é a resposta. Então, se essa mãe, ela se encontra com Jesus, ela tem uma verdadeira conversão, ela muda toda a realidade da casa dela, dos filhos, da família, até do esposo, né? A gente acompanha há muito tempo, né? Assim. Porque ela também é uma vítima disso, né? Porque ela também sofre maus tratos do esposo, né? Também, né? E às vezes o que ela tá dando que ela recebeu, o que ela né? recebe, então ela também é refém desse sistema, né? Então a gente vê assim que realmente a solução é o evangelho, né? É Cristo Jesus. Então, e aí, glória a Deus pela vida, né? Dessa família que... E foi assim, foi algo que, na realidade, o que aconteceu ali foi um choque pra gente acordar, porque assim, eu não fazia isso, porque eu achava que eu tava fazendo bem pra criança. Só que assim, que bem que eu tô fazendo, dando uma refeição pra ela, sem saber se ela vai pra escola ou não, sem saber se ela tá dormindo direito ou não, porque muitas vezes teve caso de vizinhas, de pessoas ali falar que as crianças dormiam na varanda de casa, porque foi colocado para fora, não pela mãe, até a mãe dormia, você entendeu? Então assim, era um caso muito complicado, só que isso serviu de choque. As crianças ficou, acho que uns 6 meses longe da mãe. Eu tentei algumas vezes ir lá visitar, só que não podia, né? Mas a gente sempre procurando informações. Hoje é outra
Outra realidade. Hoje a mãe trabalha, a mãe paga babá para cuidar dos filhos, a mãe operou. Então, assim, deu na realidade, esses 6 meses eu acredito que serviu para ela dar uma acordada, sabe? E ela se estabilizou também, porque é uma mãe solteira. O rapaz, ele era namorado dela, né? Então, assim, uma mãe solteira com 6 filhos, muito difícil. Muito difícil. Ela tinha uma casa e aí ela conseguiu dar uma reerguida, sabe? Conseguiu, nunca dava certo dela operar, porque sempre acontecia alguma coisa no município e não dava certo. Conseguiu operar, os conselhos tutelares deu um papel, foi lá, operou, agora não tem mais filhos. Se está bom, né, gente? Mas assim, hoje a gente vê as crianças, no começo, quando eles saíram, eles não falavam com a gente. Porque eles tinham raiva da gente, né? Eles achavam que era algo ruim que a gente fez com eles. Mas hoje eles já começam a querer puxar um papinho, assim, eu e o Mike, a gente respeita o limite deles, né? Às vezes eles passam, dão um oi, aí a gente dá oi. Aí no começo a gente dava um oi, eles não respondiam. Agora é eles que dão oi, aí a gente responde. E assim, eu acredito que quando a gente mudar pro nosso novo local, a gente vai conseguir atender mais famílias assim, né? E dando o suporte que a gente consegue, porque assim, a gente já conseguiu trabalhar muita criança ali com psicólogo, e esse trabalho com a psicóloga fez, a gente olha, nossa, cara, não é nada, é uma vez na semana, uma hora na semana, que isso vai fazer? Mas isso mudou muito a mentalidade de crianças lá, um ponto de você olhar assim e falar, meu Deus, graças a Deus que isso aconteceu. Existe essa uma hora. Isso, graças a Deus que teve essa uma hora de coisas que acontecem com crianças lá que a gente nem sonhava, que você olha e fala, não, essa criança não passa por isso. Mas, na realidade, ela passa por coisa pior do que isso, sabe? E então, assim, a gente vê que a ajuda de voluntários lá foi, assim, essencial. Balé, tinha crianças lá que tinham sonho de fazer balé. Toda menina, né, na realidade, que tem sonho de ser bailarina, né? Quando teve a aula de balé, lá tem uma menina que ela se destacou muito. E ela ganhou bolsa na academia, na Líder de Artes. E, assim, cara, que menina espetacular. Ela fez até o teste, né? Isso, ela passou no Royal. Eu não entendo muito disso, mas assim, diz que é uma escola muito renomada. E aí ela passou. Quando eu vi aquilo, e às vezes a pessoa tá de fora, olha e fala, nossa, mas isso não é nada. Cara, pra realidade que a gente vive ali hoje, isso é muita coisa. Muita coisa, porque as crianças ali, elas... Quando a gente, esperança, isso, né? Quando a gente começou lá, as crianças, na realidade, não só as crianças, os adolescentes que a gente convivia, eles tinham uma mentalidade que eles eram coitados. Uma vez teve um episódio que a gente teve lá numa escolinha de futebol, aí o professor cobrou R$50 de cada criança. Aí a menina chegou em mim, o irmão dela que ia fazer. A menina chegou em mim e falou, ai, pastora, como assim? Como eles vão cobrar da gente que é do Alfredo de Castro? Eu falei, não entendi sua colocação. Por que não cobrar da gente que é do Alfredo de Castro? Ah, porque a gente é carente. Aí eu chamei, eu falei, cara, a gente precisa mudar essa mentalidade. Aquilo ali ficou massacrando na minha cabeça muitos dias. E aí, quando a gente começou a ter várias coisas. Quando os meninos foram pro campeonato, que voltaram com 7 medalhas, eu e o Mike sentou, eles falou, cara, é isso aqui que a gente precisa que vocês entendam, que a gente pode, que vocês são capazes, que não é só isso aqui, esse mundo, que não é só o Alfredo de Castro que tem para vocês, é muito além disso. Só que para isso a gente precisa de Jesus. A gente sempre coloca isso muito para eles, que quem faz, às vezes eles falam, nossa, obrigada, porque igual a festa. Tem uma menininha que ela costuma chegar em mim no Mac e falar, cara, vocês são ricos e vocês não falam, né? Cara, eu falo, filha, a gente não é rica, quem fez isso aqui para vocês foi Jesus. Eu e o Mike, a única coisa que a gente faz é se colocar à disposição para correr atrás. Mas quem faz isso aqui para vocês é Jesus. A gente fala, Jesus, e agora? É para ir na onde? É para fazer o quê? E ele vai nos direcionando, mas é para você entender o quanto Jesus ama vocês. E a gente fala para os meninos, a gente conseguiu o patrocínio para eles ir para Cuiabá. E quando a gente tava tudo resolvido, que pagou tudo, a gente falou para eles, olha, isso aqui é a oportunidade de Jesus, que Jesus está dando para vocês entenderem que o céu é o limite para vocês, que vocês podem ser médicos, vocês podem ser campeões de jiu-jitsu, vocês podem ser o que vocês quiserem, porque na cabeça deles, no começo, a única coisa que tinha para eles é que eles poderiam ser chefe de tráfico, que eles poderiam ser
cafetões, que eles poderiam ser coisas assim, entendeu? E a gente, aos poucos a gente tem conseguido, com parcerias, né? Que a gente tem uma parceria muito forte ali com um projeto que tem lá, o Cobra. A gente sempre tá tendo feedback com o professor de lá, porque a gente tem colocado isso na cabeça desses meninos, que o crime não é uma saída para eles, mas que tem muito além do que o crime, sabe? Que tem coisas muito melhores para eles viverem. E ontem eu tava orando e eu perguntei pro Mike, falei, Mike, qual que é o seu você olhar assim, você falar que tá satisfeito quando você olhar pro projeto de Deus? Ele falou, Pamela, eu não tenho isso não. Eu falei, eu tenho um. Ele falou, o quê? Eu falei, eu tava ouvindo um louvor e eu coloquei na minha cabeça que quando uma criança querer viver isso, ou falar assim, pastora, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu falei, eu tô satisfeita. Sabe aquele louvor que fala, eu não darei descanso aos meus olhos até que os teus olhos encontrem o lugar? E eu falei assim, Michael, eu acho que vai ser o dia que eu vou estar mais maravilhada na minha vida, quando uma criança falar, pastor, eu quero que Jesus se encontre em mim. Eu quero que ele olhe lá de cima e fale, cara, essa é minha filha amada, esse é meu filho amado. Eu falei, gente, valeu a pena tudo mesmo. E é importante falar, porque o Projeto Jardim de Deus, ele é totalmente aberto ao voluntariado, né? Lá a gente tem esse projeto com as crianças, a gente não cobra nada para cuidar das crianças, servimos o café da manhã, né? O almoço, e a gente está aumentando a nossa estrutura agora para a gente poder atender, conseguir aumentar a capacidade de atendimento de número de crianças e de qualidade também, né? Porque a gente tá num ponto lá que é menor, né? E acaba que a gente não está conseguindo atender com a qualidade que a gente gostaria, né? Mas Deus tem preparado, tem aberto portas. Nós estamos, né, finalizando uma estrutura lá que está muito legal, muito mega grande, né? Deus, ele sempre é abundante em tudo aquilo que ele faz, né? E aí a gente vai poder ampliar, né, a parceria, o trabalho com voluntariado. A gente vai continuar nessa linha de voluntariado, né? Mas então, se você é um profissional liberal, se você quer contribuir com a mudança de mentalidade nesse bairro, nessa região, contribuir para que Rondonópolis cresça, para que essas crianças tenham esperança, né? Você pode nos procurar, procure a pastora Pamela, o pastor Michael, né, para que eles possam te direcionar como você pode servir com excelência, né, mudando a realidade dessas crianças. Em nome de Jesus, contribua, né, seja participante de tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Em nome de Jesus. E é algo assim que a gente olha e fala, cara, eu já me perguntei muitas vezes, Jesus, por que eu? Né? E de um tempo para cá eu venho entendido que não é sobre mim, não é sobre o Michael, mas assim, é pelo amor que Jesus tem para aquelas crianças. E a gente tem gerado isso até nos nossos filhos. A minha filha, ela fica bem assim, mãe, eu posso servir o almoço hoje? Mãe, eu posso... Agora ela incutiu com cantar, né? Que ela canta. Eu posso cantar para uma pessoa que tá triste? Eu posso... Então, assim, ela sempre quer fazer, sabe? E eu e o Michael, a gente sempre coloca na cabeça deles, porque, assim, é uma linha muito sensível, muito difícil. E a gente sempre, como a gente tá ali à frente fazendo, a gente não quer que eles entendam que eles são melhores do que as crianças lá, né? Eu já tive uma dificuldade um pouco com a minha filha com isso, e assim, hoje ela entende melhor. Ela tem 5 aninhos e tem que ser devagar para trabalhar nela. Ela tinha dias que ela acordava e ela não queria. Mãe, eu não quero ir pro projeto. Quero ficar na minha casa. Hoje a gente mora do lado do projeto. Então eu falo pra ela, tá bom, filha, você não quer ir hoje? Pode ficar aqui. Eu vou pro projeto, eu vou fazer o que eu tenho de fazer, porque é isso que Jesus me chamou para fazer. Hoje ela levanta e fala, mãe, vamos pro projeto que a gente tem que fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Eu falo, filha, se você quiser ficar em casa assistindo um pouco, pode ficar. Não, mãe, eu tenho que fazer o que Jesus mandou fazer.
Eu falo, mas Jesus pediu pra mamãe e pro papai fazer. Não, agora ele tá pedindo pra mim. Aí ela levanta e vai. Então, assim, é algo que a gente... E até as crianças que começaram lá no projeto desde pequenininhas, assim, hoje elas amam servir as outras crianças, sabe? E a gente vê que tem gerado algo bem legal no coração deles. E muitas crianças que a gente tem, um menino que a gente cuidou, hoje ele vai casar. Acho que ano que vem. E eu olho pra ele assim e falo, cara, como Jesus é lindo. Porque ele começou ali num projeto, a avó dele deixava ele lá, que ele dava muito trabalho pra avó dele, muito trabalho. Ela falava, pastor, eu vou deixar aqui pra mim trabalhar, porque é melhor aqui do que em casa sozinha. A gente não tinha estrutura pra cuidar de criança ali. Mas ele passava o dia ali com a gente. E aí, quando ela chegava do serviço, ela passava, pegava. Hoje ele é líder, não sei do que, gente, na igreja. Lá ele é da Assembleia de Deus. E quando ele passa lá na frente da minha casa, todo de terno, de gravata, eu olho aquilo ali e falo, cara, como Deus é lindo. Porque, assim, é crianças que você olhava e não dava nada. E hoje você vê servindo a Deus é algo maravilhoso. Quando ele falou pra mim, pastor, eu vou casar, eu falei, meu Deus. Você sabe que você foi participante, né, de plantar uma semente no Evangelho. Cara, porque assim, ele ficava ali, ele ouvia a palavra do almoço que tinha. E aí, muitas vezes ele não queria, às vezes ele ia pra célula, a gente tinha célula, ia muito adolescente nessa célula. Ele ia só pra ficar pra bagunça depois da célula, entendeu? Aí, no momento de falar, ele não queria falar, não quero falar. E aí, depois a avó dele falou, olha, eu não quero que você fique nessa igreja. Ela falou pra mim depois, pastora, porque ele precisa de disciplina. Aí na cabeça dela, como ele ficava muito com os outros adolescentes, ele não tinha disciplina. Hoje eu olho assim, eu falei, tá bom, ele chegou muito envergonhado pra falar pra gente que ele ia sair da igreja. Ai, porque eu não queria, mas minha avó quer. Aí o Mike falou, não, cara, você tem que obedecer sua avó. Vai com ela, é até bom pra ela não ficar andando à noite sozinha e tal. Aí ele foi, hoje tá uma benção. Ele falou, Mike, ainda bem que você me liberou. Mas falou, cara, eu não mando em você, não. Mas assim, é gratificante, sabe? Demais, de você saber que você tem dado lugar pra Jesus fazer. Glória a Deus. Eu imagino o impacto que tem dentro de casa. Ter toda essa estrutura a oferecer. Como é que foi a recepção das famílias em si com o projeto? Olha, assim, teve um divisor de águas ali, né? A questão da família lá com o Conselho Tutelar foi o divisor de águas. Porque até então a gente ia relevando, aí tem muita família, eles aceitavam a gente mais, mas eles não levavam muito a sério, né? E aí depois desse acontecimento lá com o conselho, eles começaram a ver que não era para brincadeira. E teve até assim famílias que mudou muito com tinha criança lá, conheço um menino, hoje ele tem 12 anos. Na época ele tinha acho que uns 8 aninhos. Ele não ia para a escola. Porque a gente começou bem no auge da pandemia, né? Então, até aí, as crianças já estavam acostumadas a não ir pra escola. E aí, depois que voltou às aulas, ele não ia. Aí ele falava, não, minha mãe tá pegando atividade pra mim. Eu falei, como assim, cara? Sua mãe tá pegando atividade pra você se todo mundo voltou pra escola? Ele, não, minha mãe tá pegando atividade pra mim, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, tá errado isso. Eu vou lá na sua casa conversar com sua mãe. Aí ele ficava fugindo de mim. Aí um dia eu fui lá na casa dele. Bati no portão, falei, eu queria saber como é que tá a criança e tal. Porque eu vejo que ela tá lá no projeto o dia inteiro. E qual horário que ela tá indo pra escola? Não, que eu tô pegando atividade. Eu falei, mãezinha, infelizmente eu sei que isso é mentira. Porque assim, não tem mais pegar atividade. A gente sabe que voltou às aulas e a criança precisa ir pra escola. Não, ele vai voltar. Aí passou mais um mês, ele não voltou. Aí eu fui lá de novo. Falei, olha, mãezinha, eu vou ser obrigada a acionar o Conselho Tutelar, porque ele precisa voltar para a escola. É a oportunidade que ele tem e você não pode tirar isso dele. Aí, graças a Deus, um mês depois abriu uma escola no bairro. Aí, porque as crianças tinham que sair do bairro para ir lá na Paulista estudar. Então, às vezes, o pai e a mãe não tinham como levar e não levava, não queria deixar ele sozinho, ficava por isso mesmo. E aí, abriu a escola no bairro. E aí,
eu fui lá e perguntei, a senhora já matriculou? Ela falou, não matriculei. Eu falei, então vamos lá, vamos matricular. Aí a diretora de lá, na época, era minha ex-madrasta, então era muito minha amiga. Aí ela falou, ai, Pamela, tá faltando muito documento. Eu falei, não, matricula assim mesmo e eu vou pegando no pé dela pra ela arrumar os documentos. Aí matriculou, aí eu comecei a pegar no pé pra ver se tava indo pra escola. Hoje ele ama ir pra escola, ele tem 12 anos, ele ama ir pra escola. Ele passa lá na frente do projeto, às vezes a gente tá limpando lá, cedinho, e aí ele falou, pastor, eu tô indo pra escola, tá? Eu já sei ler, eu sei a tabuada, eu sei isso aqui. Ele fala, aquilo ali pra mim é uma maravilha. Porque, e foram várias famílias assim, porque lá, como a maioria dos pais não estudavam, eles achavam que os filhos não precisavam estudar. E depois, por isso que eu falo que foi um divisor de água essa questão do conselho, porque eles começaram a ver que era sério, que precisava haver uma mudança, sabe? Olhar com mais respeito. Isso. E aí, hoje a gente é mais aceito. O pai, quando ele vê que tá com um problema, por exemplo, os meninos do jiu-jitsu. Tem um menininho lá que ele começou a fazer jiu-jitsu, ele começou a dar uns mata-leão, umas chaves de braço na irmãzinha dele. Aí o pai correu lá. Falou, eu não quero tirar, mas tem que ver o que vai fazer, né? Porque ele tá machucando a irmã dele, ele tem 8 anos, parece que a irmãzinha tinha 6. Aí a gente conversou, falou, você vai ter que parar de fazer se você continuar, porque como é que você machuca sua irmã, cara? Só que eles são muito empolgados, né? O Matheus fazia muito isso com a Valentina. Às vezes é brincando, né? Começa com uma brincadeira. Então, assim, o pai sabe onde recorrer hoje, sabe? Se a criança tá mal na escola, ó, tá tirando nota baixa. O que vai fazer? A gente dá uma cobrada, às vezes tem criança que vai fazer a tarefa lá com a gente, porque o pai e a mãe não sabe ler e escrever, e aí eu falo, não, traz pra cá que eu ajudo. Às vezes eu tô lá lendo a Bíblia, eu tenho que parar, mas eu paro com o maior prazer, sabe? Porque eu sei que é algo que eu posso fazer. Contribuir, né? Isso. E aí faz a tarefinha lá e sai feliz. Eu falei, gente, não vai pra escola sem fazer tarefa, vem pra cá, aqui tem... Ai, não tem um lápis, aqui tem borracha, aqui tem tudo. É só vocês virem. Aí, assim, o pai, ele sabe que hoje a gente tá ali para ajudar, sabe? Para complementar o que eles precisam. Às vezes é uma cesta básica, ultimamente até a mistura do projeto, a gente tem criança ali que a gente vê que tá difícil, a gente tá dividindo, sabe? Para ajudar a família. A gente vê que a família tá lutando para ter uma vida melhor, sabe? E graças a Deus tem dado certo. Glória a Deus. Pastora, quais são os projetos com as crianças que vocês têm? Que é o jiu-jitsu, o balé que você falou? Isso. Hoje a gente não tem balé mais porque a gente tá sem professor, né? Então, se tiver algum professor de balé e quiser lá ajudar a gente, as meninas estão paradas. A gente tem tudo, a gente tem uniforme, a gente tem as coisas os pompom, as coisinhas para dar aula, a gente tem tudo. Só que a gente não tem a professora. E o jiu-jitsu ficou parado um tempo, o Maicon assumiu, enquanto não tem professor, o Maicon faz aula para isso, gente. Ele faz a aula do jiu-jitsu para se ficar sem professor, ele saber ensinar até arrumar alguém. Só que eu não consegui isso com balé, né? E aí a gente tem jiu-jitsu e violão funcionando hoje. Mas assim, a gente tem... A gente já teve reforço escolar, já teve... artesanato, a gente já teve, aí teve os atendimentos em grupo com psicólogo, né? Então, assim, a gente tem, hoje a estrutura é pequena do lugar, mas a gente tem o material para fazer. Tem tudo, né? Isso, a gente tem uma papelaria que a moça de lá falou, Pamela, o que você precisar, você pode vir aqui pegar. Só que, assim, a maior dificuldade hoje é voluntário. Entendeu? Porque eu e o Maicon, a gente não consegue fazer tudo sozinho. E aí é uma casa para administrar, cozinha para fazer. Hoje eu tenho uma menina que, graças a Deus, me ajuda muito na cozinha, né? Ela cozinha todos os dias, o dia que ela não pode, eu faço. É raro eu cozinhar hoje, mas é mais ela. Tem uma menina que começou há um mês atrás a limpar lá, porque antes era eu e o Mike que limpava. Aí essa menina, ela começou a limpar lá uma vez na semana, ela vai e faz um faxinão pra gente e a gente vai mantendo. Então, assim, o Senhor, ele tem levantado pessoas ali do bairro pra ajudar a gente, sabe? Mas a gente precisa mesmo de voluntários. Ainda mais agora, né? Pro ano que vem. Eu fico pensando nisso, meu Deus. Nós vamos ter capacidade de ter várias atividades, né? Ao mesmo tempo. Então vai
vai ser bem legal. Quando a gente tem uma força-tarefa maior, por exemplo, igual a gente teve a festa do Dia das Crianças, eu tenho a Fabi, ela me ajuda muito, ela monta uma equipe, eu fiquei pensando como que eu ia estourar 2.000 pacotes de pipoca, assim, fazer os pacotinhos, né? Ela falou, não, pastor, eu vou levar uma equipe para estourar pipoca, eu vou levar uma equipe para limpar o banheiro para vocês lá da quadra. Então, assim, a Fabi é uma pessoa que eu posso contar nos momentos que eu tô lá desesperada, ela vai lá me dar um socorro, sabe? E a gente tem montado um trabalho aí para ver como vai ser ano que vem, porque assim, a gente quer funcionar com tudo que a gente consegue funcionar para atender melhor, né? E as crianças tinham crescido um pouco, agora tá aparecendo uns pequenininhos de novo. Na rua da minha casa a gente deve ter na rua do projeto lá, da minha casa, vai uns 20 crianças. Tem lá, toda vez que eu vou lá ver minha casa, tem um bocado de menino. Pastor, já vai começar? Já vai começar? Eu falo, meu Deus. Quais são os horários de funcionamento? Jiu-jitsu é de terça e quinta, 5:30 da tarde. E o violão é no sábado, às 9 da manhã, só que não tá tendo ainda. A gente tinha um projeto com... É porque ele era... Por causa da política, né? tocando em frente, né? Uma pausada, né? Isso, tocando em frente, aí deu uma pausa. E a gente tá esperando para ver quando voltar, né? Mas... E o almoço, né? Todos os dias às 11. Aí tem uma palavra e o almoço. Aí o café da manhã e o lanche da tarde a gente sempre serviu. Só que hoje, como as crianças estão estudando, a gente fica lá. Se aparecer a criança para lanchar, a gente serve o lanche. Então a gente está servindo depois das aulas que tem, né? Às 5, mais ou menos. Isso. As crianças fazem o jiu-jitsu, acaba umas 7 horas. Aí a gente já serve, ou serve uma janta, ou serve um lanche para eles. E do violão a mesma coisa quando tinha, né? Mas eu acredito que já vai voltar. A gente também já está providenciando os violões. Aí o professor Michael entra em ação novamente. O faz tudo. E é isso. Você que tem algum dom e tem um coração disposto a servir, tá aqui a oportunidade perfeita para você, tá? Se coloque à disposição. Tem a pastora Josi, tem a pastora Pamela, tem o pastor Michael, tem o pastor Rodolfo. Pessoas para você entrar em contato, tem várias. Mas coloque seu coração disposto a servir essa obra, que eu tenho certeza que todas essas crianças que foram citadas, até as que não foram citadas, vão ser impactadas por esse seu coração generoso. Amém? Pastora? Já tá quase 1h30, tá? Meu Deus. Olha. Pra quem não gosta de falar, né? E aí, a gente tem um costume aqui muito legal, que é... Será que tem mais alguma pergunta, pastora? Não? Eu tô amando o papo. É porque eu não conhecia tanto. Então, ver esses testemunhos, ver que a realidade é completamente diferente de outras crianças, mexe com a gente, né? Mexe muito, ainda mais quando se trata de criança. Pra mim, é meu ponto fraco. E diante de tudo que você já falou, diante de tudo que você já viveu, coisas que você nem pode mencionar aqui, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, aquilo que Deus tem queimado no seu coração. Deus, ele tem falado muita coisa comigo, e uma delas é investir em pessoas. Eu sempre, graças a Deus, nossos pastores sempre investiram muito em nós. E a gente está tendo essa oportunidade, mesmo que seja pouco, porque às vezes a gente fala investir não é só dinheiro. Sim. Né? Eu acredito que o dinheiro é um mínimo em tudo isso, mas investir tempo, investir oração, principalmente, cuidado na vida das pessoas. Eu acredito que o que as pessoas precisam hoje, principalmente crianças, é você ouvi-las. Eu tenho um costume de sentar com as crianças, às vezes eu estou muito atarefada, mas eu preciso ouvir elas. Tem um amiguinho meu, eu posso falar o nome, Arthur. Pensa um menino que gosta de conversar, gente. E aí ele fala coisa com coisa. E aí eu fico, Arthur, eu amo te ouvir. Ele fala, eu sei, por isso que eu vim pra sua igreja. Aí, assim, o Senhor, ele tem ministrado isso ao meu coração, que é muito importante a gente investir tempo, investir as nossas orações, investir tudo que a gente tem, sabe? Nas pessoas, porque algum dia alguém investiu em nós. Sim. Né? E o Senhor tem trabalhado muito em mim também, perdão.
sobre perdão, porque assim, o perdão é algo que você precisa decidir ele todos os dias, né? Igual eu falei sobre o meu pai, eu perdoei meu pai, mas hoje eu decidi acordar e meu pai está perdoado por mim, você entendeu? Então, assim, se você tem uma mágoa, se você tem raiva, se você foi abandonado, tem muitas injustiças que você pode ter sofrido, mas o perdão, ele é a chave de tudo, assim, para a cura de tudo, né? É isso que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu tenho falado muito isso para as crianças lá, para as meninas que ficam comigo, que o perdão, ele é a chave de tudo. Com o perdão você consegue amar mais sua família, você consegue cuidar da sua família, você não é uma pessoa amargurada, né? Porque às vezes você não perdoa e você derrama tudo aquilo que você está sentindo em cima das pessoas que não tem nada a ver com aquilo. E você acaba investindo amargura nessa pessoa em vez de investir aquilo que é bom, né? Que é Jesus. Verdade. Amém. Glória a Deus. Vai ser mais um episódio que eu vou ficar pensando. Mas foi lindo, de verdade. Muito obrigada, pastora. Amém. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, mesmo tendo dificuldade de aparecer. Que seja a primeira de muitas, né? Eu falo pro Mike que eu sou os bastidores, aí fala, você tem que fazer. Mas assim, Deus tem o hábito de nos surpreender e pegar essas pessoas dos bastidores, sabe? E colocar à frente. Né? Igual o podcast Fundamentos e Mulher. Eu soube que ele ia acontecer quando já estava pronto. Né, pastora? Tipo assim, vai lá e faz. Tá bom. Estamos aqui. Daí, né? Na dispensação. Amém. Glória a Deus. E assim nós finalizamos mais um episódio. Lembrando que em breve nós estaremos com o nosso estúdio novo, com a nossa cara. E nós queremos te receber lá também, viu, pastora? Para dar continuidade ao episódio 2, tá? Vamos. Com as histórias do Projeto Jardim de Deus, sede própria. Amém. Em nome de Jesus. Novos desafios, né? Mas que vai ser uma bênção. Contar os testemunhos das pessoas que viram e começaram a servir. Em nome de Jesus, os voluntários. Vai ser de Deus. Amém. Pastora, muito obrigada. Mais uma parceria. Gente, se vocês soubessem a novela que é todo episódio, né? Hoje teve até efeito especial aqui. Mas muito obrigada, pastora, por mais uma parceria, por mais um episódio. A gente tá conseguindo, olha. Obrigada, Jedi, por nos ajudar com toda a sua excelência. E obrigada, pastora Pamela. Amém. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Foi mais fácil do que eu pensei. É gostoso. É gostoso, de verdade. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada por compartilhar essa mesa com a gente. Deus abençoe a sua casa, o seu final de semana. Amém, Jesus. E em breve nos veremos novamente. Um beijo. Beijo.